povo do mundo, como é que vocês estão? Espero que vocês estão bem. Eu estou assim maravilhada porque vim dar um testemunho, né, que a minha pequena vai contar para vocês. Ela só tem 9 anos e foi arrebatada em sonho e ela vai contar para vocês o que ela viu, tá bom? Combinado? Já deixa o seu like, né, compartilha e muito obrigada por você assistir. Eu vou filmar ela agora, tá? A gente tá gravando na mão, porque eu não tenho esses aparelhos. Eu gravo mesmo com a mão, mostrando, né? Então tá bom, muito obrigada e vamos lá. Olá, tudo bem com vocês? Se vocês não sabem, eu me chamo Isidade e agora eu vou contar o meu arrebatamento em sonho. Primeiro, no meu primeiro sonho, eu tive 2 sonhos seguidos, tipo de uma vez. Mas no primeiro sonho eu vou contar ele primeiro e depois o outro pra vocês. Eu tava aqui na minha casa, aqui é onde eu moro, e eu estava sentada em um peitori desses de parede. E aí, o meu pai e a minha mãe estavam do meu lado, só que em pé. E aí, eu estava olhando pro céu, né? Só olhando, não estava mexendo em nada. E aí, eu vi um anjo muito grande. Ele era grande e as asas dele brilhavam bastante. E ele usava uma roupa branca e era bem brilhoso. As asas dele eram enormes e ele era muito bonito. E eu conseguia enxergar muitas coisas no anjo. E eu enxergava a cor da pele dele era branca, a cor do cabelo era um castanho escuro, a cor do olho era um castanho mais claro. E ele não estava só voando, mas também ele estava com um neném de colo. E ele estava segurando esse neném no colo. E esse neném era um neném recém-nascido. Ele estava com uma roupinha, e a roupinha dele não era uma roupinha, era uma roupa branca também. Era como se fosse um vestidinho branco. E ele estava segurando esse bebê. E eu conseguia enxergar também a cor da pele do bebê. Ele era branco e o cabelo era preto, só que um preto bem mais claro. E a cor do olho era um castanho, quase da mesma cor que a do anjo. E aí ele estava segurando e eu, meu pai e a minha mãe estavam eles dois em pé e eu sentada no peitori. E aí eu mostrei para eles o anjo e eles viam, sorriu para mim. E aí o anjo que estava lá no céu, ele olhou para mim, para minha mãe e para o meu pai. E aí ele sorriu pra gente. E aí a gente sorriu pra ele de novo. E depois ele continuou voando com aquele bebezinho recém-nascido no colo. Mais pra frente, né? Voando, porque ele estava voando e ele foi mais pra frente. Esse foi o meu primeiro sonho. E agora eu vou contar o primeiro sonho, ou segundo sonho pra vocês. O segundo sonho foi muito mais melhor, muito mais Esse no alegre. segundo dia, né, filha? No outro dia, né? No outro dia, e foi quase 2 sonhos seguidos. E aí, nesse segundo sonho, foi muito mais alegre do que no primeiro. Porque o do primeiro foi bom, mas o do segundo foi muito melhor. O do segundo, eu estava no céu, e tinha um anjo muito mais grande, ele era mais grande do que o anjo do primeiro sonho, e ele era enorme. As asas dele eram muito, muito, mas muito grande. A mão dele era grande e ele estava me segurando como se eu fosse um neném recém-nascido. E aí ele estava me segurando e ele estava usando também uma roupa branca, um branco mais forte. E aí a roupa dele era como se fosse uma manta, era muito confortável essa roupa que ele estava usando e era como se eu estivesse deitada numa cama, porque era muito confortável. E aí ele estava me carregando como se eu fosse um bebezinho. Aleluia. E aí eu olhava para ele e eu sorria. Só que o rosto dele eu não conseguia ver, mas a pele e o cabelo eu consegui ver. E a pele dele era um pouco branca, quase da mesma cor que a minha, só que um pouco mais clara. E o cabelo dele era um preto mais assim, mais escuro. E aí
ele me carregava no colo e o meu cabelo voava no vento. Só que lá não era só que a gente estava voando no céu, era como se fosse um mundo só de anjo. Lá tinha muitos outros anjos e lá tinha anjos mulheres e anjos homens. Os anjos homens tinham cabelo ruivo, cabelo loiro, cabelo negro, cabelo castanho, de todo jeito que você pensar, até albino. E eles tinham de toda cor de pele. Tinha branco, mais claro, tinha de toda cor que vocês pensassem. E as mulheres tinha mais cabelo preto, outros castanhos e outros mais loiro. E aí elas tinham cabelo bem longo e elas também usavam vestido branco. Era como se fosse um vestido bem longo. E era bem branco mesmo, e o cabelo dela era muito bonito. Era muito sedoso e brilhava aquele cabelo natural. E o dos homens também. E aí, o anjo... O dos homens era grande? Não, Cabelo? era pequeno. E aí, o anjo que estava me segurando, ele passava como se a gente voasse baixo e alto. E aí, os anjos, outros anjos, né? Olhavam para mim e sorria para mim e eu sorria também. E o chão era de barro e eles não usavam chinelo ou sapato ou qualquer tipo de calçado. Eles usavam nada, ficavam descalço mesmo. E andavam e voavam pelo céu. Só que era como se tivesse uma barreira entre este mundo e outro lá em cima. Era como se fosse o chão todo de barro. E ouro não faltava. Os ouros era barra de ouro e moedas pelo chão. E as casas, tinha casas e elas eram brancas e eu não vi porta, não vi janela, essas coisas, mas ela era bem detalhada com rubi, bem vermelhinho e os ouros esparramados pelo chão e cristais bem brilhantes, como se fossem pedrinhas jogadas pelo chão. E as mulheres carregavam vasilha de barro na cabeça e voavam, e podia voar muito rápido ou muito alto, que a vasilha de barro não caíam. E os homens andavam pelo chão com as vasilhas de barro ou voavam pelo alto com as vasilhas de barro. E Aí você não conseguiu ver o que eles estavam carregando nas... não, e eu não conseguia ver o que tinha dentro das vasilhas de barro. Eu só conseguia enxergar que eles estavam carregando a vasilha de barro, mas não o que tinha dentro. E aí, tinha árvores muito grandes, não essas que tem aqui, é umas 2 vezes, 3 vezes maior do que a que tem aqui. E as árvores eram gigantes, enormes. E o anjo que estava me carregando, eu não conseguia enxergar os pés nem as pernas. Eu não conseguia enxergar, só conseguia enxergar pra cima. Ele era grandão. Era muito grande e as asas deles brilhavam. Só que as asas deles brilhavam mais do que no primeiro sonho que eu tive. Porque no primeiro sonho que eu tive, eles brilhavam e eu achava que era um anjo muito grande, né? Só que no segundo sonho eu tive esse sonho. No segundo sonho que eu tive, ele era bem mais maior. E aqueles anjos que tinha, eles eram bem bonitos, todos naturais. E eles voavam também. E as asas deles também brilhavam. Só que o que estava me segurando brilhava ainda mais. E eu sorria, olhava na cara dele, só que eu não conseguia enxergar o rosto dele. Aí eu olhava para baixo, conseguia enxergar o chão de barro, né? E eles andando. E a gente fazia alto e baixo voando. E aí ele me mostrava tudo, me mostrava as árvores, os outros anjos. E era um mundo só de anjo, como se lá só existisse anjos, né? Era o céu, né, filha? E como se fosse outro mundo, era como se tivesse uma barreira de barro, terra, e era um barro vermelho com marrom, era como se fosse terra vermelha. E eles andavam lá por cima, em toda aquela terra, e os ouros, eles não estavam nem aí, né? Aqueles ouros que tinha lá, o rubi. Eles só carregavam aquelas vasilhas e sorria pra mim. E aí eu fiquei muito feliz de ter esse sonho, porque eu nunca tinha sonhado esses sonhos.
E eu nunca tinha sonhado um sonho tão bom desse, alegre. E também as vasilhas de barro, eu já contei pra vocês, né? E os cabelos dele, como minha mãe perguntou, se era grande, não era grande. Era igual os cabelos dos homens de hoje em dia. Não era grande, era pequeno. E aí tinha também homens de cabelo cacheado e pele negra. Não era todos de peles brancas. E tinha anjos de todo jeito. E as mulheres também olhavam pra mim e sorria. E eu sorria, mas eu não conseguia enxergar aqui, nesse mundo daqui, né? Não conseguia enxergar aqui. Eu só conseguia enxergar lá. E agora eu já terminei meu sonho que eu contei pra vocês. E depois que eu acordei nesse sonho, eu fiquei muito alegre. Meu dia foi bem mais alegre. E porque eu estudo ainda, né? Aí eu fui pra escola e não esqueci esse sonho que eu tive, porque foi muito alegre, né? E quando eu cheguei em casa, eu já falei pra minha mãe, porque eu não tinha contado quando eu acordei cedo. Mas quando eu cheguei, eu contei pra ela e esse foi meu sonho. E eu gostei de contar pra vocês. E muito feliz de ter conhecido vocês todos aqui. E quando você acordou, Fia? Quando Você foi lá fora ver se ainda tinha anjo? eu abri a porta e aí eu olhei pro céu e ainda fiquei um tempo lá olhando pra ver se eu ia ver alguma coisa, mas eu não vi. Então, era só lá que tinha os anjos, né? Aqui não tinha, né? Então, tá bom, filha. Obrigada. Deus abençoe, tá? Dá tchau aí, pessoal. Tchau pra vocês e tomara que vocês fiquem tudo bem com vocês e que Deus abençoe todos vocês. Amém.